Oi, pessoal! Vamos mergulhar hoje na carta pastoral da semana. E ela traz uma reflexão incrível, sabe? Sobre como uma vida comum, com toda a nossa rotina, nossas falhas, pode ser usada por Deus para impactar uma geração inteira. Parece loucura, né? Mas a história do chamado de Moisés mostra que não só é possível, como é exatamente assim que Deus gosta de agir. E tudo começa de um jeito que a gente poderia até deixar passar, com uma frase, certo dia. Pensa só nisso. Moisés não estava num retiro espiritual, nem jejuando no monte. Ele estava, sabe, vivendo, tocando a vida, cuidando do rebanho do sogro. Era um dia normal, igual a todos os outros. Até que não era mais. É uma lição poderosa. O extraordinário de Deus muitas vezes nos encontra no meio do nosso ordinário. Para a gente entender bem essa história, vamos olhar para 5 pontos principais. Primeiro, o encontro em si. Depois, o que significa aquele fogo. Aí a gente vai ver como nós somos a sarça. Vamos falar também sobre a importância de estar no lugar certo. E, por fim, sobre o legado que tudo isso pode construir. Então vamos lá. Primeiro ponto, o encontro. Tenta imaginar a cena. Moisés está no deserto, um lugar que para ele era sinônimo de rotina, de trabalho, talvez até de mesmice. E é justamente nesse cenário que ele vê algo que quebra totalmente a lógica natural das coisas. Uma sarça, um arbusto pegando fogo. Mas olha só, o que realmente chama a atenção dele não é nem o fogo em si, é o que não estava acontecendo. A sarça não se consumia. Pensa bem, um arbusto seco no meio do deserto queimaria, ó, em segundos. Aquilo ali era um desafio às leis da natureza. Era um sinal, um convite de Deus dizendo: ei, chega mais perto, tem algo aqui que você precisa ver. E essa aproximação de Moisés nos leva direto para o nosso segundo ponto, que é esse símbolo poderosíssimo do fogo. O fogo aqui é muito mais do que só um elemento químico. Ele representa o próprio Deus se revelando, mostrando um pouco de quem ele é, do seu caráter, de um jeito que a gente pudesse começar a entender. E a chave para entender isso está nessa frase. O fogo manifestava a autoexistência de Deus. O que isso quer dizer? Um fogo que queima sem precisar de combustível, sem consumir nada, é a imagem perfeita da natureza de Deus. Ele não depende de nada nem de ninguém para existir. Ele simplesmente é. Esse fogo, então, tem várias camadas de significado. Primeiro é o que a gente chama de teofania, o Deus que ninguém vê se tornando visível. Isso mostra a transcendência dele, ou seja, ele age acima das leis da natureza. Mas não é só para mostrar poder, não. É um chamado que atrai a gente para perto. E o mais impressionante é que esse mesmo poder, esse fogo, é o que foi derramado sobre a igreja lá em Pentecostes, capacitando gente comum, como eu e você, para uma missão extraordinária. Agora, vamos fazer uma transição importante. Vamos sair do fogo e olhar para a sarça, porque é aqui que a história se conecta diretamente com a nossa vida. Se o fogo é Deus, a sarça, bem, a sarça somos nós. É um símbolo da nossa humanidade. Para e pensa comigo. O que é uma sarça no deserto? É um arbusto seco, comum, frágil. Sozinho, não tem nada de especial. E essa é uma imagem perfeita de quem nós somos. Finitos, comuns, cheios de limitações nas nossas próprias forças. E aqui nesse quadro a gente vê a transformação de um jeito muito claro. Sozinhos, nós somos essa sarça finita, comum, que uma hora ou outra vai se consumir. Mas, quando a presença de Deus, que é o fogo, nos preenche, algo incrível acontece. Ele não nos destrói, pelo contrário, a presença dele nos capacita e nos preserva para um propósito que é muito, mas muito maior que a gente. Então, o ponto central é este. O que faz a sarça ser notável não é a sarça, é o fogo que está nela. O nosso valor, a nossa importância, não vem dos nossos talentos ou da nossa capacidade. Vem do fato de que a gente pode ser um recipiente para a presença de Deus. Nossa missão é carregar esse fogo. Mas a história não para por aí. Esse encontro não é só sobre o fogo e a sarça. Tem um terceiro elemento que é fundamental, o lugar. Tudo aquilo aconteceu em Horebe, o monte de Deus. E a gente vai ver como a nossa posição, o lugar onde a gente está, é crucial para a gente receber o nosso propósito.
Repara bem, Moisés não chegou nesse lugar por acidente. Foi a sua rotina, a sua responsabilidade de cada dia que o levou exatamente até onde Deus estava esperando para falar com ele. E a promessa de Deus era que aquele mesmo lugar seria o palco de um novo encontro, mas dessa vez com todo o povo junto. A comissão que Deus dá a Moisés é super clara, dividida em 3 partes. E o sinal, a garantia de que Deus estaria com ele, seria o cumprimento da 3ª parte. Eles voltariam para adorar naquele mesmíssimo monte. Ou seja, o lugar do chamado se tornaria também o lugar da confirmação. Então, estar no lugar certo não é tanto sobre um CEP ou uma coordenada geográfica. É muito mais sobre uma postura do coração. É sobre ser fiel no pequeno, nas responsabilidades do dia a dia, porque é nessa fidelidade que Deus nos encontra e nos aponta a direção do seu monte, do seu grande propósito para nós. E assim a gente chega ao nosso ponto final, que amarra tudo isso: o legado. O que acontece quando a gente junta o fogo de Deus, a sarça da nossa humanidade e o monte do propósito? O resultado é um chamado poderoso para deixar um impacto que atravessa gerações. Essa parceria com Deus funciona de um jeito muito simples e, ao mesmo tempo, profundo. A nossa parte é entregar a sarça, nossa disponibilidade, nossa fragilidade, nosso eu. Em troca, Deus entra com a parte dele, o fogo, seu poder, sua direção. E a união dessas duas coisas resulta no cumprimento da missão, no alcance da montanha. No final das contas, o convite é para sermos instrumentos no grande plano de Deus de resgatar e restaurar pessoas. A gente não é o ator principal, mas somos coparticipantes essenciais. O nosso papel, assim como foi o de Moisés, é simplesmente dizer sim para esse chamado. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para a gente refletir, né? Se a nossa vida é essa sarça e o poder de Deus é o fogo, que tipo de luz, que tipo de impacto a nossa vida rendida a Ele pode ter? Qual vai ser o legado que a nossa geração vai deixar para as próximas?